Olá, hoje em genética vamos estudar ausência de dominância e codominância, que são duas situações que ocorrem com muita frequência, tanto nas plantas como nos animais. Para darmos início à aula de hoje, é importante fazer uma revisão de alguns conceitos que nós já estudamos em sala de aula, né? Um termo muito utilizado em genética, muito utilizado em ausência de dominância e codominância, é a questão dos genes alelos, dos alelos, que são as variações dos genes. Esses genes eles se encontram basicamente dentro do núcleo celular de uma célula eucariótica, que foram conteúdos que nós já estudamos dentro de sala de aula. Nesse exemplo aqui, nós temos na parte superior um genes alelo A grande, que está em homozigose dominante, e na parte inferior nós temos um heterozigoto. Então, na realidade, eles formam os alelos. Tanto em caráter de dominância, estando aqui em homozigose, ou estando em heterozigose. Então, é importante, porque esses genes alelos, eles determinam as características nos organismos. Formato de queixo, formato dos olhos, cor dos pelos, nosso formato de nariz, nosso formato de orelha, todos eles, eles são determinados por esses genes alelos, que vêm da nossa descendência. Pais, avós, bisavós, que passam para nós de geração em geração. Então é importante observar isso, que nós somos os que somos através desses genes alelos. Então é importante relembrar um outro conceito muito utilizado e que às vezes ocorre um esquecimento. O que vem a ser um homozigoto? São quando os genes alelos são iguais, como está na figura. Na parte superior, eu tenho um genes alelo igual, em homozigose dominante. Então, repetindo novamente, na parte superior eu tenho genes alelos iguais em homozigose dominante. E na parte inferior eu tenho genes alelos iguais em homozigose, porém em caráter recessivo. B pequeno, B pequeno. Então, isso ele vai me dar o caráter de recessivo, que só se expressa quando está em par, quando as duas letras são minúsculas. Então, não esqueçam disso. Isso é homozigoto, iguais, genes alelos iguais. Por sua vez, o heterozigoto são genes alelos diferentes. É o que nós chamamos de híbrido. Na parte superior eu tenho A grande, A pequeno, e na parte inferior eu tenho B grande, B pequeno. Então, eles são caráter diferentes. Genes alelos diferentes. Vamos lembrar da semente híbrida, no qual a gente viu vários exemplos dentro de sala de aula, falando da questão da semente híbrida, tanto em grandes culturas, como em culturas de pequeno porte, como as olerícolas. Uma outra coisa importante também, que a gente já viu anteriormente, é a questão do gene dominante. O gene dominante, ele é bem característico, como se pode observar na figura. Quando ambos se expressam, quando eu estou na parte superior aqui, eu tenho A grande, então ambos se expressam. Na parte superior, eu tenho B grande, B pequeno. Somente o gene dominante se expressam. Na parte superior, eu tenho homozigose dominante, e na parte inferior eu tenho heterozigose. É um indivíduo híbrido, mas a letra maiúscula sobressai sobre a letra minúscula. Por isso que o gene dominante se expressa. Não esqueçam dessas características. Por sua vez, o gene recessivo ele só vai expressar quando está em par, como está bem claro aqui na figura, e na parte superior. Então, eu tenho um A pequeno, ambos se expressam. Então, aqui o indivíduo está em homozigose recessiva. Exemplo, albinismo.
O indivíduo albino, né, ele só é condicionado porque ele tem dois parzinhos, né, um par de letras minúsculas. Então, ele só vai expressar quando tiver duas letras minúsculas. Ambos se expressam. Por sua vez, o gene recessivo, né, é inibido pelo seu alelo dominante, como nós podemos observar aqui na parte inferior. B grande, B pequena. Então, aqui o indivíduo está em heterozigose, mas a letra maiúscula sobressai sobre a letra minúscula. Então, quando eu tenho um indivíduo em heterozigose, né, ou heterozigoto, o gene recessivo é inibido pelo seu alelo dominante. E aí, o conjunto disso tudo me dá as características genotípicas. O genótipo vem do gene, genes alelos, núcleo celular, célula eucariótica. Então, aqui eu tenho 4 pares de genótipo, né? A grande, A pequeno, o indivíduo está em heterozigose, é um indivíduo híbrido. Logo a seguir, eu tenho B grande, ele está em homozigose dominante. Logo em seguida, eu tenho C pequeno, está em homozigose recessiva. Exemplo, albinismo. E por último, eu tenho D grande, que está em homozigose dominante, fazendo esses 4 pares de genótipo. A grande, A pequeno, B grande, C pequeno, D grande. Então, isso aqui nós chamamos de genótipo, né? São as características genotípicas que são passadas através de nossa descendência. Por sua vez, o fenótipo é o que nós conseguimos observar. É a aparência física ou fisiológica de um organismo. Só que o fenótipo, ele é o conjunto do genótipo mais a sua interação com o meio ambiente. Então, confunde-se muito, né, numa prova, num concurso, num vestibular. No momento lá surge a dúvida. O que é um fenótipo? O fenótipo é quando se ajuntam as características genotípicas que vêm do gene, que vêm do núcleo celular, e sua interação com o meio ambiente. Como nós podemos observar aqui na figura, a cor dos olhos, né? Então, se a cor dos olhos são azuis, a característica azul que eu consigo observar é uma característica fenotípica, né? Eu consigo observar. O genótipo é aquilo que condiciona o seu aparecimento. Não esqueçam disso, né? Está até grifado com cor diferente para mostrar a vocês que o fenótipo é a junção das características genotípicas mais o meio ambiente. Então, essa breve revisão ela é importante para nós, porque no assunto que nós estamos abordando, que é dominância incompleta e codominância, né, trabalha muito esses conceitos. São conceitos simples, né, que vocês têm dentro do seu ambiente virtual de aprendizagem. Palavras cruzadas, mapas mentais e textos didáticos bem simples que podem dar um suporte bastante interessante para vocês terem um entendimento maior desses conceitos de genética. Mas, afinal, o que é uma dominância incompleta, né? É quando a proporção fenotípica não é a esperada. Não existe a relação de dominante e não existe a relação do recessivo entre os alelos, né? E uma outra convenção internacional de dominância incompleta que tudo, né, tem que ser representado por letras maiúsculas. Botei alguns exemplos aqui, mas vocês podem colocar em outros. G grande, V grande, A grande, B grande. Os fenótipos, na dominância incompleta, eles se misturam, criando fenótipos intermediários, né? Que no caso final ele vai me dar ausência de dominância e herança intermediária. São as características fundamentais de dominância incompleta. Foi fazer uma prova do Enem, foi fazer uma prova de vestibular,
falou de ausência de dominância e herança intermediária, é dominância incompleta. Isso não pode esquecer. É importante que vocês tenham isso bem claro. Eu fiz tipo uns esqueminhas para ficar fácil para vocês. Eles se criam um intermediário, ocorrendo uma ausência de dominância e uma herança intermediária. Isso são as características básicas de uma dominância incompleta. Para vocês não esquecer, né? Fica bem fácil de vocês terem um entendimento maior do que vem a ser dominância incompleta. E aí eu tenho alguns exemplos, né? Alguns exemplos clássicos aqui, por exemplo, que são em seres humanos, é a questão do cabelo crespo quando é cruzado com cabelo liso. O produto final é um cabelo ondulado, né? É quando o heterozigoto expressa um fenótipo intermediário entre os dois homozigotos. Lembrando, importante novamente relembrar da questão da palavra fenótipo intermediário. Isto é uma característica fundamental, é uma característica incisiva do que vem a ser a ausência de dominância. Então é importante que vocês tenham isso bem claro, né, da questão do fenótipo intermediário. Vocês tendo essa percepção do que é o fenótipo intermediário, vocês nunca vão errar nenhum tipo de exercício que se trata de ausência de dominância. E afinal, né, o que vem a ser codominância? Nós falamos da ausência, que cria uma característica intermediária, e agora estamos falando de codominância. Não pode confundir. Um é ausência e o outro é codominância, né? É quando o heterozigoto, novamente um heterozigoto, são letras diferentes, apresentam dois fenótipos ao mesmo tempo, como vocês podem observar aqui, ó, V grande, B grande, apresenta os dois fenótipos ao mesmo tempo. Não existe a relação de dominância e recessividade entre os alelos. Não existe uma relação de dominante e recessividade entre os alelos. Então, aquela questão de algo domina ou algo é recessivo, no caso específico da codominância, isso não existe, né? E assim como na ausência de dominância, convencionou-se internacionalmente que deve trabalhar com letras maiúsculas. No caso aqui eu trabalhei com B grande, V grande, B grande, B grande. E quando ocorre o cruzamento entre esses dois indivíduos, vai criar-se uma característica semelhante a mosaico. Isto é muito comum acontecer em bovinos, né, e em alguns tipos de flores. Então, em qualquer vestibular, né, que cria-se uma situação, né, de mosaicos, ou em plantas ou em animais, isto é um exemplo clássico do que vem a ser codominância. Então, com esses 4 pontos que eu passei para vocês aqui, apareceu um exercício de Enem, apareceu um exercício no vestibular ou no concurso, falando nessas características que se lembram um mosaico, isto é um exemplo clássico de codominância. Como eu falei para vocês, ele é muito clássico aparecer isso daqui em bovinos, né, aqui, ó. Codominância, né, os dois alelos do par são ativos e manifestam-se simultaneamente. Presta atenção nisso daqui, é importante, né? Isso acontece muito no cruzamento de raças, né, de bovinos. Então, os dois alelos do par são ativos e se manifestam simultaneamente. Um exemplo clássico, né, é o que acontece na raça Shorton, que eu tenho o alelo V grande para vermelho, ele não é dominante para o alelo de pelo branco. Ele não é dominante para o alelo de pelo branco. A gente tem a percepção de que o vermelho, né, ele sobressai sobre o branco. Em codominância, isso não acontece, né? Aqui a combinação de heterozigoto, que é o V grande e B grande, vai produzir um gado ruão. Esse tipo de situação, de exercício, atividade, acontece muito em vestibular, né? Principalmente os vestibulares aí para as áreas agrárias e áreas de veterinária,
esse tipo de questão pode acontecer com muita frequência. Então, observem isso, ó. Os alelos se manifestam simultaneamente. Então, pode observar que eu vou ter a pelagem vermelha e eu vou ter a pelagem de cor clara. Isso aqui é uma raça chamada Shorton. Então, isso é um exemplo clássico que acontece com bastante frequência em alguns tipos de provas, né, de faculdades aí, das áreas que eu já citei anteriormente. Então, vamos a alguns exemplos práticos, né, de como isso é aplicado no nosso dia a dia, principalmente no caso de vocês, futuros técnicos em agropecuária, né. Então, eu tenho um exemplo clássico em planta, que são a Mirabilis jalapa, que é chamado de maravilha, né. Aqui eu tenho a flor vermelha, e aqui eu tenho a flor branca, né? Observe que as letras são todas em maiúsculo, V grande, B grande, né? E no final do cruzamento entre elas vai condicionar o genótipo V grande, B grande, né? Que é um fenótipo diferente, que vai condicionar flores róseas, caracterizando um fenótipo intermediário. Se o fenótipo é intermediário, né, aqui eu tenho um exemplo clássico de ausência de dominância. Quando essas duas flores se cruzam, eu vou ter, elas se misturam, né, a flor vermelha com a flor branca, elas vão se misturar, e aí eu vou ter um indivíduo 100% róseo. O V grande veio do vermelho e o B grande veio do branco. Então, aqui vai criar um indivíduo 100% róseo, que é um V grande e B grande. Quando eu pego esse indivíduo e faço um cruzamento entre eles, as características parentais elas vão aparecer novamente, claro, numa proporção um pouco menor, como vocês podem observar em F2. Eu vou ter 25% de flores vermelhas, 25% de flores brancas e 50% de flores róseas, né? Mostrando novamente a força do fenótipo intermediário na ausência de dominância. Questão clássica de vestibular, né? Questão clássica. Falou em fenótipo intermediário, não se esqueçam, ausência de dominância. Aqui uma outra maneira de se expressar, né, que é a questão do monohibridismo com dominância incompleta. Tá? Monohibridismo por quê? É um dos conceitos básicos da primeira lei de Mendel, genética mendeliana. Fiz novamente aqui para vocês um esqueminha bem fácil de observar. Geração parental, F1, aí eu pego essa F1, vou cruzar entre elas e vai apresentar novamente a proporção do exercício anterior. Então, eu vou ter uma proporção fenotípica, 1, 2, 1, e a proporção genotípica também é 1, 2, 1. Então, é importante que vocês observem esses exemplos clássicos aqui, que são situações clássicas de dominância incompleta. E aqui uma outra maneira de se expressar, uma outra convenção genética de se expressar a questão da característica intermediária. Pode ser que algum exercício, algum vestibular, ou até mesmo alguma questão do Enem, ela venha com essa nomenclatura que nós estamos observando aqui. Geração parental, geração F1, geração F2. Na realidade, né, o escrito ele é mais complexo, né? Confunde mais a cabeça de vocês, tá? Mas o resultado final, você pode observar através do quadrado, né, que é a mesma coisa. Eu vou ter 25% de vermelhas, 25% de branca e 50% de flores rosa. É uma outra maneira de você escrever, né? Aí, estou apresentando as duas maneiras de você fazer o exercício, mas, na realidade, a maneira mais fácil de trabalhar é trabalhando com letras maiúsculas simples. Fica mais fácil vocês enxergar o produto final. Mostrando para vocês, aí vocês podem ter a percepção de qual vocês conseguiram enxergar melhor essa questão das características intermediárias aqui, basicamente em ausência de dominância, né?
E aí um outro exemplo interessante também, bastante comum, é das galinhas andaluzas, né, que é um cruzamento da plumagem preta pura com a plumagem branca pura. Novamente, a representação aqui são em letras maiúsculas, né, e letras maiúsculas. O P grande é um preto e o B grande é um branco. Qual que é a nossa visão? A nossa visão é achar que o preto vai sobrepor sobre o branco. E, na realidade, nas galinhas andaluzas, isso não acontece também. Então, quando eu faço o cruzamento entre elas, eu vou ter 100% de indivíduos azuis, como vocês podem observar em F1. P grande, B grande, 100% azul. Quando eu pego esta F1 e cruzo novamente entre elas, o que vai acontecer? As características parentais elas vão se expressar, claro, numa proporção menor. Então, eu vou ter 25% preta, 25% branca e 50% azul, né? Então, é interessante vocês observar. Novamente, a característica intermediária aparece nas galinhas andaluzas, né? Então, nessa aula, eu procurei trazer a vocês, de maneira bem simples, bem fácil, bem prática do nosso dia a dia com animais e plantas, quais que são as características de ausência de dominância e codominância que ocorre com maior frequência, né, que podem aí, ocorrer em algum tipo de vestibular, algum tipo de prova de Enem, mas basicamente é isso daqui. E é importante, né, que a gente tenha que estudar, pegue o livro didático de vocês, estudem, né, cuidem-se, né, e as dúvidas podem ser tiradas através dos canais disponibilizados para vocês no AVA, através de chat, fórum de dúvidas, videoaula, ou até mesmo podem utilizar o meu e-mail numa dúvida mais pontual. No mais, desejo a todos uma boa semana de estudo e cuidem-se de vocês e das pessoas que estão próximas a vocês. Um grande abraço e até a próxima aula, que será de árvores genealógicas.